Salve pessoal, começando mais um 9 Minutos, hoje o papo é jornalismo, estamos aqui com o jornalista Eliseu Tsato, seja bem-vindo, Eliseu. Obrigado, Pé. Bom, Eliseu aqui, editor do Jornal Indústria e Comércio, jornal tradicional na cidade, editor do Eco Curitiba, um jornal novo na cidade, tem a medida do que é tradicional, do que é novo, de um jornal standard, de um jornal tabloide, né? Do que está veiculando já há muitas décadas e do que começou a veicular agora. Existe espaço para todo mundo ainda? Como que você enxerga o jornalismo impresso? Existe. O jornalismo impresso tem um espaço crescente em diversos segmentos que acabam não sendo explorados. Por exemplo, São José dos Pinhais tem quase 300 mil habitantes e não tem um jornal forte, representativo, local. Se São José fosse no interior de São Paulo, provavelmente teria um jornal com bastante representatividade, se fosse no interior do Rio. Então, a gente tem espaço aqui, sim, no Paraná para jornais impressos, muito embora eu acho que aí tem que ser segmentado. O jornalzão, o jornal grande, o jornal estadual, talvez não tenha esse espaço. A própria Gazeta sofre para chegar no interior, né, com eficácia. Mas espaço para jornal existe, sim. É só procurar um segmento, um nicho e é bem tranquilo. Mas o jornal standard, esse jornal pesado, esse jornal maior, que tem grandes equipes nas redações, ele precisa se reinventar? Urgente, urgente. A gente vê aí os maiores jornais do estado demitindo praticamente todo mês, em constante briga com o sindicato, porque o custo é muito alto e fica inviável a parte comercial fazer a gestão. Ainda mais agora, de uns 10, 15 anos para cá, que houve uma mudança no cenário de verba política, que não ocorre mais do que ocorria, principalmente até os anos 90. Então, a receita dos jornais ficou prejudicada. E eles estão tendo que fazer a operação comercial ser sustentável. E nisso baixa a potência deles de angariar recursos, né? Então tem que se reinventar, abordar novas mídias, internet, revistas ou fascículos dentro dos próprios jornais. Mas eu creio que a tendência dos grandes jornais é perder espaço para os jornais pequenos, jornais que estão crescendo, que estão ganhando espaço com um custo menor, que já são elaborados com a dinâmica de um custo menor, de fazer mais com menos recursos. Até uns 5 anos atrás a gente escutava muito que a mídia impressa ia morrer. Hoje a gente vê que a mídia impressa, pelo menos quando o assunto é jornal, ela se reinventou nos jornais gratuitos, né? A gente tem aí o próprio Eco, o Metro, que é o maior jornal do mundo, o Jornal do Ônibus, que é um jornal gratuito, que todos estão circulando bem na cidade. O jornalista que trabalha nesse jornal, ele teve que adaptar o seu perfil? Creio que sim. Em duas situações. Primeiro, na quantidade de assuntos que são abordados dentro de um jornal gratuito, que o leque de informações é maior. O jornalista não pode mais dizer como era um jornalista da Folha de São Paulo, eu sou de economia, minha editoria é essa, ou então ainda dentro de uma editoria de economia, o cara subdividia, e o meu negócio é finanças, mercado agrícola, mercado exterior e tal. Hoje não, nos jornais gratuitos, ou mesmo os que são pagos, mas com preço irrisórios, como é o maior jornal do Brasil, creio hoje, que é aquele mineiro, que é 25 centavos, que é o super popular, acho que a tiragem dele é quase, alguma coisa perto de 1 milhão dia. Esse jornalista tem que fazer um leque de informações maiores, ele tem que saber as vertentes de cada editoria com mais facilidade, porque provavelmente dentro de cada um desses jornais são uma pessoa em cada editoria, ao contrário do que era antes, quando tinha numa editoria, sei lá, da Gazeta do Povo nos anos 90, por exemplo, na economia tinha quase 15 pessoas. Como que você consegue lidar, por exemplo, a Gazeta hoje, ela tem o jornal, mas ela tem várias revistas dentro do jornal. Ela não começa a matar o jornal com esses subprodutos que ela está fazendo. Ela tem até vendedores que não vendem o jornal, mas só vendem os subprodutos. Isso, aos olhos do jornal, não é estranho? É estranho, mas eu acho que não faz parte de uma estratégia de crescimento, é uma estratégia de sobrevivência. O pessoal está tentando vender, alavancar subprodutos dentro do jornal para sobreviver. Eu acho que é uma estratégia mais dos jornais grandes para tentar ainda brigar contra a tendência de mercado, que era baixar o custo.
como daí envolve questões de mercado, questões de marca, de não se expor, dizendo que estou quebrando, estou demitindo, eles acabam criando esses subprodutos, mas os jornais que estão em franco crescimento, que eu acho que o jornal que mais cresce no Brasil hoje é o Metro, disparado, que está abrindo constantemente novas frentes, eles não têm esses subprodutos. Veja que o perfil deles é um jornal, talvez num dia da semana tenha uma editoria aqui, outra ali, como se fosse um mini caderno especial, mas eles não precisam apelar a esses produtos, revistas, patrocínios, ou então uma cozinha, que são coisas que estão muito fora do cotidiano do jornal, né? A gente vê também, eu sou um colecionador de revista, por exemplo, eu tenho a coleção da Realidade, e eu gostava muito daquelas reportagens de 10 páginas, longas, extensas. Hoje em dia, tudo vem mais em formato de pílulas. A notícia diminuiu? Não na importância, eu acho que diminuiu só no tamanho. Veja, por exemplo, que antes nós tínhamos que esperar a Veja sair no domingo para ler a semana toda do mensalão, por exemplo, ou ler hoje Lava Jato. Agora não, a cada 2 minutos você consegue saber, o Zé Disseu foi preso, o Zé Disseu pediu para não ser preso, daí 2 minutos depois, o juiz negou, ele está vindo para Curitiba, 3 minutos depois, está chegando aqui em Curitiba. Então o tempo todo essa notícia fragmentada, eu acho que acaba agilizando o processo da informação e perde menos tempo do leitor. Então, talvez seja um pouco de romantismo nosso, né? De quem gosta de jornal ainda, querer ver tudo mastigadinho, com detalhes, com insinuações. Mas eu acho que... Isso, infográfico. Infográfico era genial. Né? Era genial. Meia hora para fazer e 30 segundos para entender uma história inteira. Mas eu acho que esse pessoal vai lendo aos poucos, minuto a minuto, a notícia, ou vai fazendo a suítezinha e acaba tendo um nível de profundidade de informação maior. Inclusive completa-se uma notícia só com várias fontes, então o que não era muito comum antes, né? A pessoa, era o furo da matéria da Veja, o cara tinha que ler a versão da Veja e talvez uma semana, 2 depois, alguma outra revista ou jornal contestar. Hoje não, você mesmo vai criando a história que você vai acreditar baseado em vários fragmentos de leituras de vários veículos. Como interagir a mídia impressa com a internet e as redes sociais? Um desafio gigante, um desafio gigante. A gente tem hoje no Paraná o maior site, que é o da Banda B, com uma leitura absurda, que não tem a mídia impressa. E temos um jornal bem tradicional, que é a Folha de Londrina, com a tiragem expressiva, a circulação bacana, que a mídia social deles e o seu próprio site não tem um alcance muito grande. Então, eu acho que o foco das duas mídias são diferentes e o editor tem que ter essa preocupação em entender o que o leitor daquele segmento quer, porque senão fica bem complicado, mas isso é bem específico. Por exemplo, no Jornal de Economia, lá, o nosso leitor está preocupado em informações que não são o beabá da economia do dia a dia, notícia, investimento e tal. Eles estão preocupados em saber, por exemplo, informação de uma empresa específica. Então, tentar identificar essas nuances específicas de cada leitor, acho que é o segredo. Mesmo atuando em mídia social, que tem um potencial. Quer dizer, o jornal tem cada vez que ser mais genérico e tratar cada vez menos de assuntos específicos para poder agradar do modo geral. Sim. A leitura é muito rápida, né? Então, eu acho que quanto mais assunto tiver dentro de um jornal, maior é o número de leitores que serão agraciados com aquela leitura. Então, quanto mais matérias, eu acho que o Metro é um exemplo bom disso. Uma página, às vezes, tem lá 10 matériazinhas pequenas e que dão... É só o lead, né? Para a gente que é antigo, é só o lead, mas para o leitor é bacana, ele tem um panorama geral, uma leitura rápida. Valeu, obrigado pela tua presença aí com a gente. Mais 9 minutos aí, encerrando aí, sem maquiagem, sem corte e sem edição.